Olá, nós fazemos parte do projeto de extensão Anatomia e Imunologia para o Letramento Científico e Morfofuncional aplicadas à Biologia do Ensino Médio, com interface para o tema Saúde em Escolas Públicas de Governador Valadares. As coordenadoras do nosso projeto são a professora de Anatomia, Fabiola Alves dos Reis, e a professora de Imunologia, Alda Maria Soares Silveira. E esse projeto tem por objetivo integrar conceitos da anatomia e da imunologia. A aula de hoje será ministrada por mim, Alice Campos Freitas, e por Amanda Fortunato Marques, e tem por objetivo trazer algumas informações relativas à sífilis. Os tópicos que serão abordados na aula são sífilis, epidemiologia e estágios da doença, aspectos anatômicos da sífilis, aspectos imunológicos da sífilis, estágios clínicos, diagnóstico e tratamento da sífilis. A sífilis consiste em uma infecção sistêmica e de evolução crônica causada pela bactéria Treponema pallidum, e ela apresenta 3 fases: a fase primária, secundária e terciária. Todas essas 3 fases são diagnosticáveis, no entanto, somente as 2 primeiras são contagiosas. Quanto às formas de transmissão, a mais frequente se dá por relações sexuais sem o uso de camisinha, mas a transmissão da sífilis também pode ocorrer da mãe para o feto via transplacentária e da mãe para o bebê ao nascimento pelo contato do bebê com o canal vaginal. Além disso, pode ocorrer também por transfusões sanguíneas, o que é mais infrequente, tendo em vista que há uma fiscalização mais adequada das transfusões sanguíneas recentemente, e por acidentes de trabalho que envolvam pequenas abrasões e o contato com a bactéria. Quanto à epidemiologia da sífilis, dados extraídos do Sistema de Informação de Agravos e Notificações, SINAM, demonstram que entre 2010 e 2021, no Brasil, foram confirmados 911.179 casos de sífilis. Quando a gente verifica esses casos divididos por estado, a gente pode observar que em Minas Gerais foram observados 79.260 casos e os demais estados somaram 831.919 casos. Quando a gente observa os casos de Minas Gerais divididos por cidades, a gente consegue verificar também que em Governador Valadares foram confirmados 2.567 casos e nas demais cidades mineiras 76.693 casos. Isso mostra que a sífilis ainda é uma doença bem incidente, e essa elevada incidência pode ser decorrente da manifestação de sinais e sintomas brandos da doença, o que não leva o indivíduo infectado a se preocupar, e também pela desinformação da população. Quanto às características da bactéria causadora da sífilis, o Treponema pallidum, ele apresenta uma reprodução lenta, demandando aproximadamente 30 horas para se replicar. Ela pode ser classificada como uma espiroqueta, em razão de sua forma espiralada, o que permite que ela se mova com movimentos semelhantes a um saca-rolha, e ela pode ser classificada também como gram-negativa, por apresentar uma membrana citoplasmática envolta por uma camada de peptídeos glicanos e envolta por uma membrana externa. Essa membrana externa apresenta poucas lipoproteínas e carece de lipopolissacarídeos, e isso permite que a bactéria evada o sistema imune do hospedeiro. No que se refere aos aspectos anatômicos da sífilis, a gente vai destacar inicialmente a genitália masculina. É importante a gente destacar que o sistema urinário apresenta na sua porção mais inferior uma relação anatômica direta com o sistema reprodutor masculino. Haja vista que a uretra, órgão responsável pela condução da urina da bexiga para o meio externo do pênis, também recebe alguns ductos que liberam secreções que formam o sêmen. Logo, ela também é responsável pela liberação do sêmen no meio externo. Nessa imagem a gente tem ilustrado também
contornando a uretra imediatamente inferior à bexiga urinária, a próstata. Aqui a gente tem uma imagem que ilustra as mesmas estruturas em um corte anatômico real. No caso, as manifestações da sífilis na genitália masculina podem ocorrer não só na parte externa do pênis, mas também dentro da uretra, passando por vezes despercebida. Já a genitália feminina, ela apresenta uma relação anatômica com o sistema urinário que não é direta, mas sim por proximidade. A uretra conduz a urina da bexiga ao meio externo, formando aqui uma abertura que corresponde ao ósseo externo da uretra. Já o canal vaginal é responsável por comunicar o colo do útero ao meio externo e forma uma abertura posterior ao ósseo externo da uretra. Essa abertura corresponde ao ósseo externo da vagina. Aqui a gente tem também uma imagem real apresentando essas mesmas estruturas. Já observando a genitália feminina externamente, a gente consegue observar os lábios maiores, que contornam os lábios menores, que por sua vez envolvem o vestíbulo da vagina. Do vestíbulo da vagina, a gente consegue observar o ósseo externo da uretra e o ósseo externo da vagina. As manifestações da sífilis na mulher podem ocorrer em qualquer estrutura da genitália externa e também no canal vaginal. Quanto ao útero, ele apresenta uma forma similar a uma pera invertida, no entanto, ele é proporcionalmente menor à pera. A gente tem também os ovários, que são órgãos pequenos, responsáveis pela liberação de hormônios e também pela formação e liberação do ovócito. O ovócito é liberado pelos ovários das tubas uterinas, que conduzem o ovócito até o útero. O útero ele pode ser dividido também em três partes. O colo do útero, que é a porção mais cilíndrica, afilada e inferior. O corpo do útero, a região mais robusta e superior. E o fundo do útero, que é a região imediatamente superior à inserção das tubas uterinas. É importante a gente destacar também que a parede muscular espessa do útero permite que ele se distenda e dá a ele a capacidade de abrigar o bebê durante o seu desenvolvimento. Aqui a gente tem uma imagem que mostra um útero real. Oi, pessoal, meu nome é Amanda e eu vou estar dando continuidade com vocês, abordando agora os aspectos imunológicos da sífilis. A infecção pelo treponema pálido, ela ocorre a partir da penetração da bactéria na pele ou na mucosa, como mostrado aqui na figura. Essa bactéria se multiplica localmente e vai se disseminar para os órgãos distais. Como o treponema pálido não apresenta toxinas ou outros fatores de virulência, a destruição tecidual possivelmente é ocasionada pela resposta inflamatória no local de entrada. Essas bactérias também, por possuírem uma baixa antigenicidade e variação antigênica, elas conseguem escapar do sistema imune, representado aqui pelas algumas células de defesa, e assim elas causam infecções persistentes. Quando essas bactérias penetram no nosso organismo, elas vão ser reconhecidas por macrófagos e células dendríticas. E esse reconhecimento acontece a partir dos receptores de padrões, que reconhecem os padrões moleculares associados aos patógenos, que no caso do treponema são as lipoproteínas. Após essas bactérias serem reconhecidas, elas são fagocitadas. Também a partir desse reconhecimento, do patógeno, ocorre a síntese de citocinas e quimiocinas inflamatórias, que vão agir no endotélio vascular,
fazendo com que ocorra a vasodilatação, o aumento da permeabilidade capilar e a migração celular, isto é, né, a passagem dos leucócitos, que são células de defesa do nosso organismo, dos vasos sanguíneos para o sítio de infecção. Quando esses leucócitos passam, eles vão agir fagocitando as espiroquetas, né, para que eles possam eliminá-las, ocasionando uma inflamação aguda. Além disso, as células dendríticas, elas também migram para os linfonodos, né, para poder apresentar os antígenos treponêmicos para as células T virgens. E assim vai iniciar-se o processo de ativação da imunidade adquirida. A imunidade adquirida, então, ela vai iniciar de que maneira? Quando ocorre esse reconhecimento do antígeno, né, que foi apresentado por meio das células dendríticas, os linfócitos eles serão ativados e quando ativados vai ocorrer o processo de proliferação, ou seja, o aumento do número dessas células, e depois esses linfócitos vão se diferenciar, né? Esses linfócitos antes que eram T virgens vão se diferenciar em linfócitos T efetores e células de memória, tanto células CD4 e CD8, desencadeando então os processos da resposta imune adquirida. A imunidade adquirida, ela é responsável por uma resposta mais específica ao patógeno e é dividida em imunidade humoral e imunidade mediada por células. A imunidade mediada por células, por sua vez, é dividida em linfócitos T auxiliares, ou também CD4, e por linfócitos T citotóxicos, ou CD8. No caso da sífilis, os linfócitos T auxiliares eles migram para os focos de proliferação do treponema e eles vão produzir interferon gama. Esse interferon gama ele vai servir para recrutar os macrófagos e ativá-los. E esse macrófago ativado ele vai fagocitar e destruir os micro-organismos. Os macrófagos também ativados eles vão produzir proteínas inflamatórias que contribuem para a destruição tecidual, com o desenvolvimento do cancro sifilítico, que pode, por sua vez, evoluir para necrose. Já no caso dos linfócitos T citotóxicos, eles também migram para os focos de proliferação do treponema, mas eles atuam pela lise das células infectadas com a bactéria. No caso da imunidade humoral, ela tem como elemento efetor os anticorpos, que são produzidos a partir da ativação dos linfócitos B. Esses linfócitos B, eles reconhecem diretamente, né, os antígenos do treponema através dos seus receptores de antígenos específicos. Os anticorpos do tipo IgG, junto com o sistema de complemento aqui na imagem representado pelo C3b, eles contribuem para a opsonização, com o aumento da velocidade de fagocitose das bactérias, favorecendo sua remoção pelos macrófagos. Sendo assim, a lesão primária da sífilis, ela caracteriza-se por uma reação do tipo celular, com infiltrado de linfócitos T na lesão, associada à resposta humoral, que, se eficiente, ela pode levar à eliminação do patógeno ainda nesse estágio primário. As respostas celulares e humorais, elas são mantidas durante meses após o desaparecimento das lesões primárias da sífilis. Com a persistência, né, do patógeno, inicia-se então o estágio secundário da sífilis, no qual o treponema pálido ele vai se multiplicar a partir dos locais de infecção e se dissemina para variados tecidos. Algumas diferenças elas são observadas entre a sífilis primária e a sífilis secundária. Na primária, observa-se, então, um predomínio de anticorpos IgM e células TCD4 efetoras, enquanto na sífilis secundária há predomínio de anticorpos do tipo IgG e de células TCD8 efetoras. Essas diferenças elas vão fazer com que a manifestação clínica nesses estágios sejam distintas. Em seguida, inicia-se um período de latência, onde não se observa manifestações clínicas da doença. A infecção, né, quando ela atinge o estágio terciário, a resposta imune ela vai ser caracterizada pela formação de granulomas. O granuloma ele é um tipo de resposta imune celular
que consiste de um núcleo necrótico cercado por macrófagos, como representado aqui nessa imagem, né? E linfócitos TCD4, que se formam na tentativa de conter mesmo a disseminação daquele patógeno, podendo ser encontrado em diferentes locais, como o fígado, como no cérebro, né? E como também na pele. A formação de muitos granulomas, né, resulta em uma massa de tecido inflamado, que é denominado goma. O estágio inicial da sífilis, ele tem, né, início de 10 a 90 dias após a penetração da espiroqueta, com a formação de uma lesão de bordas elevadas, indolor e altamente infecciosa no local da penetração, como está aqui representado nessa imagem, né, essa lesão bem avermelhada aí, que tem as bordas mais elevadas, né, bem circunscrita. E ela é denominada de cancro, que se cicatriza em mais ou menos em até 2 meses. Já na sífilis, né, no estágio secundário, inicia-se muitas semanas depois do estágio primário, com um exantema cutâneo generalizado, como está mostrado aqui nessa imagem, essas manchas assim na pele diversas. Nessa fase, os indivíduos também apresentam lesões altamente infecciosas, além de outros sintomas. Não havendo tratamento após a sífilis secundária, o paciente pode entrar nesse período que já foi anteriormente mencionado, de latência, onde não tem manifestações clínicas da doença. Posteriormente, pode progredir para o estágio terciário, que se inicia quando ocorre uma inflamação crônica difusa, né, nos diversos tecidos do corpo, podendo afetar então diferentes órgãos. Nessa fase, a lesão muitas vezes se apresenta como uma massa de tecido inflamado, como está mostrado aqui, que a gente denominou como goma. Para o diagnóstico da sífilis, existem testes laboratoriais. Dentre esses testes, né, sorológicos comumente utilizados estão os treponêmicos e os não treponêmicos. O teste não treponêmico, que está desse lado aqui, ele trabalha com a identificação de anticorpos que não são específicos para o treponema pálido, mas encontram-se aumentados na doença. São utilizados nesses tipos de teste para triagem e avaliação da eficácia do tratamento. Quando o teste não treponêmico apresentar um resultado positivo, aí se utiliza o teste treponêmico para detectar anticorpos específicos contra o treponema pálido, né? E assim serve para confirmar o diagnóstico da sífilis. Com relação ao tratamento, é feito com a dose intramuscular, né? Vou mostrar aqui no vídeo para vocês, com a dose intramuscular de penicilina G benzatina, que inibe a formação da parede celular aqui dessa bactéria, que foi explicado também no início do vídeo, destruindo o treponema pálido e contendo a progressão da doença. No caso, né, da prevenção, as medidas recomendadas são as mesmas para qualquer infecção sexualmente transmissível, como, por exemplo, o uso regular, né, dos preservativos, das camisinhas durante as relações sexuais. Evitar também o uso compartilhado de materiais pérfuro-cortantes, como agulhas, alicates, tesouras, lâminas de barbear, que podem conter sangue, né, ou qualquer secreção dos indivíduos infectados. E na suspeita, né, de contato com indivíduos infectados, é sempre recomendado realizar os testes de diagnóstico. Chegamos ao fim da nossa aula, né? Nós agradecemos a vocês pela participação, incentivamos também, né, que acessem o conteúdo que a gente disponibilizou na plataforma, as questões, os artigos e o nosso texto também norteador para uma compreensão mais completa do conteúdo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada!